O tema será A Tecnologia Evoluiu, mas e o ser humano? Para expor essa indagação, eu convido agora a filósofa e conferencista Lúcia Helena Galvão. Lúcia? Vou apresentar a Lúcia para vocês, a professora e filósofa, escritora, poetisa, conferencista e voluntária, com 35 anos de experiência na organização Nova Acrópole do Brasil. Na instituição, ela ministra aulas e palestras abordando diversos temas relacionados à filosofia. Ela tem doutorado em Letras, Ciência da Literatura, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pós-doutorado em Literatura Comparada na Brown University. Até o momento publicou 57 capítulos de obras, 12 livros de autoria individual, além de ter organizado 6 publicações coletivas e 3 números de revistas. Seus temas de estudo, gente, trazem a filosofia para um nível prático e aplicável, estabelecendo conexões entre conhecimentos antigos e da atualidade. Com a palavra, então, Lúcia Helena Galvão, bem-vinda, obrigada. Alô? Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês hoje, no encontro de cooperativas de crédito, falar de um tema filosófico. Eu acredito que isso vai fazer todo sentido dentro do contexto que vocês estão buscando aqui. Nós temos uma tecnologia progressiva, mas nós podemos parar para pensar se não existe uma tecnologia humana que nos fizesse evoluir, talvez não na mesma velocidade, mas em alguma velocidade. Considerar-se o ser humano como tal, ele tem algum objetivo, algum foco, e se ele está caminhando para esse foco. Nós temos uma tecnologia que busca cada vez mais atender necessidades reais ou imaginárias do ser humano, né? Porque muitas vezes cria as nossas necessidades. E ela vai avançando a passos largos nessa direção. Se o ser humano tem um objetivo, qual é? E como é evoluir em direção a esse objetivo? Eu acho muito engraçado o tempo em que nós vivemos, porque nós obrigamos as coisas, os objetos, pedimos que eles estejam cada vez melhores, mas não pedimos isso a nós mesmos, que seria o mínimo, né? Seria o óbvio, pedir a nós mesmos que fôssemos cada vez melhores também. E vamos falar um pouco a respeito desse certo congelamento humano e da evolução acelerada da tecnologia. Vamos lá, então? Futuro. A tecnologia evoluiu. E o ser humano? Essa é a nossa temática, não é? Vamos falar um pouco a respeito da tecnologia. Tecnologia, todos nós sabemos que é um conjunto de ciências e engenharias a serviço da humanidade, para atender ou para criar necessidades. Na verdade, hoje eu não sei dizer o que prepondera, mas desconfio que se cria mais necessidades do que se atende àquelas que existiam de fato. Não é? Há campos que realmente atendem a necessidades humanas, mas há necessidades que a gente nem imaginava que tinha, e que a tecnologia nos informou a esse respeito. Ou seja, ela trabalha em ambas as linhas. Progresso cada vez mais rápido. Isso é um dado que eu acho muito interessante. Imaginem vocês que a humanidade, em 1950 anos, teve menos criações tecnológicas do que nos últimos 74 anos. Isso não parece crível, né? Mas é real. Em 54 anos, nós temos uma velocidade de criações tecnológicas que equivalem mais ou menos ao que a gente fez nos 1950 anos anteriores. Ou seja, em algum momento, disparamos um botão de evolução do ponto de vista tecnológico, que evidentemente ainda vai longe isso. Não sei até onde chegaremos. É muito difícil a gente projetar o que será o futuro da humanidade, se continuaremos nessa direção ou se tomaremos outra direção qualquer. Mas o fato é que hoje o que vivemos é isso. Se parássemos para imaginar, por exemplo, na antiguidade, talvez a antiguidade imaginasse que dali a 1000 anos o homem teria conquistado vários continentes, criado várias acrópoles, e dali a 1000 anos se estava na Idade Média e ninguém queria mais saber disso. E na Idade Média projetaria que daqui a 1000 anos a gente teria construído catedrais de, sei lá, quantos metros de altura.
E, na verdade, 1000 anos depois, a gente estava na Idade Moderna e ninguém queria saber de catedral de tantos metros de altura. Isso já não era mais o foco. Portanto, o progresso humano é um pouco incerto. Mas, nesse momento, vemos que a tecnologia ainda vai longe, né? Quais foram os grandes ganhos que tivemos? Em geral, tudo foi ganho, mas, muito especificamente, aqueles que atendem realmente a necessidades que já existiam, foram no ganho de qualidade de vida na área médica, sem sombra de dúvida, inclusive a nossa longevidade tem aumentado a passos largos, a comunicação e os transportes. Essas são áreas que realmente melhoraram a qualidade de vida do ser humano. Com muito foco, com muita clareza, podemos perceber essa qualificação. Bom, e nós podemos perceber que, podemos perceber que existe uma lista de coisas que nos últimos tempos tem sido muito rápida e que nós nem imaginamos como era a vida antes delas. E hoje estão fortemente incorporadas à nossa vida. Imaginem que até 1950 nós vivíamos absolutamente sem nenhuma dessas coisas e não sentíamos tanta falta assim. De uma hora para outra foram acrescentadas coisas que hoje são indispensáveis, não é? Então temos computadores pessoais na década de 70, 83, o primeiro telefone celular da Motorola, que era aquela coisa enorme, né? E que a gente não sabia para que servia uma coisa daquelas. Eu me lembro quando surgiu o primeiro, eu imaginava, um médico precisa disso. Para que eu vou querer isso? E hoje a gente não anda sem eles, né? Muito curioso. Internet em cerca de 1990, a inteligência artificial também vai ser acelerada a partir de 1990, redes sociais a partir do ano 2000, a internet das coisas, que hoje temos casas inteiramente automatizadas, mais ou menos a partir de 2000. Ou seja, todas essas coisas dispararam e continuam disparando e criando mais e mais inovações. Uma inovação que nós podemos perceber muito claramente nos últimos tempos em primeiro lugar, muito fortemente a partir da pandemia, o trabalho remoto, que é uma coisa interessante sobre certos aspectos e não muito interessante a partir de outros. Interessante porque economiza demais e traz uma certa comodidade para o trabalhador, mas desinteressante porque limita demais o nosso contato humano. E nós já não somos tão bons assim na convivência. Sabe-se lá o que será daqui a algum tempo, não é? Enfim, o trabalho remoto e a preocupação com a sustentabilidade. Isso cada vez mais tem sido buscado. Embora de uma maneira muito duvidosa. Eu não sei dizer se toda a tecnologia hoje está tão preocupada assim com isso. Sabemos que agora essa busca das terras raras é mais uma forma de esburacar a terra para buscar insumos para a nova tecnologia. Enfim, a sustentabilidade é um assunto que está na pauta, mas talvez não com empenho suficiente ainda, né? E os desafios muito claros. Ética. Ética, em se tratando de internet, é um problema gravíssimo. A quantidade de coisas que lançamos aí, que são extremamente complicadas. Já vi pessoas falando que a internet tornou a vida ética do ser humano impossível. Não é a internet, é o uso que fazemos dela, é o ser humano. A internet simplesmente colocou diante de todos aquilo que a humanidade pensava, o foco que a humanidade tinha. Os problemas de ética são graves. Problemas de privacidade, todo mundo sabe que a gente hoje já não sabe mais o quanto sabem da gente. A gente não sabe o quanto sabem da gente, isso é um fato, cada vez mais, né? E segurança, é óbvio. Esse é mais ou menos o painel que temos, muito resumidamente, em relação à tecnologia no nosso momento histórico. Cada vez que você abre a internet, tem lá o anúncio de uma coisa nova que está sendo pesquisada. Novas e novas plataformas de inteligência artificial, cada vez mais avançadas. Tá? Embora a ideia da consciência ainda esteja muito longe, mas os aparatos da inteligência artificial crescem a olhos vistos, não é? E o que tudo isso promete? Um mundo melhor. Nós teremos um mundo melhor a partir de toda essa tecnologia. E aí, eu coloco a questão central. Será que a tecnologia realmente é a encarregada de criar para nós um mundo melhor? Ou isso é um papel do ser humano? E nós teríamos que desenvolver uma tecnologia para evoluir o ser humano.
como se você lembrasse daquele frontão grego, que tem duas colunas sustentando. Você tem a coluna tecnológica crescendo demais e a coluna humana ficou estagnada. É lógico que uma hora isso vai deslizar e vai colocar em sério risco a civilização. Temos que evoluir o ser humano também, né? Mundo melhor é feito por meios ou princípios e fins. Por meios ou por princípios e fins. Meios, tecnologia. Princípios, valores. Fins, sentido de vida humano, propósito humano. O que faz o mundo se tornar melhor? Eu acredito que por princípios e fins humanos. Os meios só operacionalizam aquilo que os princípios estabeleceram e que os fins buscam. Os meios não são capazes de tornar o mundo melhor. São capazes de tornar o mundo mais adequado aos interesses que estão em voga, que nem sempre são tão bons assim, né? Então, nós passaríamos para pensar um pouco a respeito de tecnologia humana. Isso existe também. É possível que o ser humano se torne melhor do que ele é. Dizem antigas tradições que nós viemos ao mundo para sairmos daqui maiores do que chegamos. Viemos ao mundo para aportar valores para a humanidade, para o mundo e para nós mesmos. Viemos para fazer diferença, para não viver em vão. Então, todos nós temos um propósito. Chegar ao ápice da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. Esse seria um propósito geral da humanidade. E evoluir seria correr na direção disso. E existe também todo um conjunto de tecnologias, entre aspas, formações humanas que nos permitiria abolir certas travas que nos impedem de fazer o nosso caminho, que é fundamental, gente. Necessitamos disso, porque senão a humanidade desequilibra muito seriamente. Platão costumava dizer, o grande filósofo Platão, que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. E eu concordo com ele. Acabamos de assistir o filme Oppenheimer, que nos mostra claramente o que é o conhecimento em mãos inadequadas de interesses inadequados. Chegou ao ponto da gente questionar, será que a física atômica trouxe mais benefício para a humanidade do que prejuízo? Porque se ela trouxe mais prejuízo, o que eu acho provável, era melhor que ela nunca tivesse sido descoberta. Tomara que a gente não chegue a essa conclusão em relação a outros campos da nossa tecnologia, porque é complexo, é bem complicado. Ou seja, é hora de desenvolver o homem para que ele possa portar tudo isso. Coloquei para vocês aqui uma situação engraçada que uma vez ocorreu comigo, bem recentemente. É comum que nas minhas palestras tocasse telefone celular. Várias vezes aconteceu isso ao longo desses últimos 30 anos. De repente, eu estava dando palestra, vinha um tririririm lá atrás, aquela coisa rude, grotesca. Um dia desses, eu estava dando uma palestra e, pasmem, tocou um telefone celular, tocando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Eu achei isso o máximo. Eu falei, imagina, eles saíram do tririririm para a 9ª Sinfonia de Beethoven, os celulares. Imagina se a linguagem humana tivesse progredido da mesma maneira. Se a gente tivesse se requintado a esse ponto, na maneira de nos comunicarmos uns com os outros, na maneira de interagirmos com o mundo. Evidente que não tivemos essa velocidade, se é que progredimos, que é um desafio que eu coloco aqui para vocês pensarem. Desafio, dever de casa, pensem sobre isso. Um homem que conduzia uma biga romana, lá no auge do Império Romano, e um homem que hoje conduz um avião a jato, progrediu a máquina ou progrediu também o homem? A máquina, não tenho dúvida que progrediu demais, mas você me garante que esse ser humano que conduz o avião tem mais sensibilidade às necessidades do outro, tem mais empatia, tem mais compaixão, tem mais fraternidade do que aquele lá que conduzia a biga? Olha, você tem certeza disso? Pode ser que seja o contrário. Pode ser que aquele homem que conduzia a biga estivesse mais interessado no bem-estar dos seus semelhantes do que esse que conduz o avião a jato, totalmente ligado apenas ao seu interesse pessoal. Imaginem essa possibilidade. Isso é um pouco espantoso, porque você considerar que o ser humano, ao invés de estar progredindo, pode estar regredindo num nível de egoísmo, de pensar apenas em si próprio e em interesses pessoais muito superficiais, pode ser que a gente esteja regredindo.
Se você pega os livros de filosofia dessa época de Roma, você vê que tinha gente pensando no bem-estar da humanidade como um todo. Hoje a gente conta nos dedos quantos estão pensando nisso. É bastante raro. Tá? Então, quem é que está evoluindo, afinal de contas? Os meios ou os princípios e fins? O homem ou as coisas? É evidente que o homem tem que progredir junto, não é? Como dizia antes para vocês, a frase de Platão: é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. É como uma faca na mão de uma criança. É claro que ela vai trazer prejuízo para si próprio, em primeiro lugar, e para outras pessoas que estejam à sua volta também. E nós temos que ter essa reflexão. Nós temos maturidade moral, psicológica, espiritual para portar tudo que a gente está desenvolvendo, tendo certeza de que isso vai levar a humanidade realmente ao progresso? Isso é uma questão que vale uma boa reflexão, gente. Aí vamos falar um pouco a respeito de certas coisas que podem parecer para vocês bobinhas, mas não são. São muito importantes, que são certos gatilhos, certas coisas que travam a evolução humana e que nós nos desenvolveríamos muito se abríssemos mão desses hábitos mentais, às vezes até incorporados à nossa cultura, muitas vezes fortemente incorporados à nossa cultura. Ou seja, como desenvolver uma tecnologia humana. Uma primeira coisa que eu sugiro como desafio: mudarmos os padrões de êxito da nossa sociedade. O que é um homem bem-sucedido? O que é um homem próspero? O que é um homem vitorioso? Imagine que você chegue para um colega e diga: eu participei de uma corrida de rua e ganhei em primeiro lugar. E esse colega te diria: meus parabéns, que maravilha! Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, todo mundo ganhou, todo mundo chegou no mesmo tempo. Não tem graça a tua vitória. Que graça tem isso? Ou seja, para que a tua vitória tenha graça, ainda que a marcação de tempo tenha sido a mesma, você tem que ter 999 derrotados, para que a tua vitória tenha algum sabor. Percebem isso? A vitória constrói-se sobre a derrota de um monte de gente. Um monte de gente tem que ter ido mal para que o meu bem-estar seja destacável, para que o meu sucesso seja digno de atenção. Essa mentalidade. Como é que a gente vai chegar num mundo fraterno, um mundo solidário, um mundo com um bom nível de cooperação, de empatia, com uma mentalidade dessa? Me diga, quem é que resolve esse desafio? Eu não sei como. Não sei como chegar a esse mundo que a gente necessita dele, um mundo de maior união por parte da humanidade, com uma mentalidade dessa, não sei. Parem para pensar, eu ganhei um prêmio no meu trabalho. Se ao invés de eu ter ganho esse prêmio, toda a sessão em que eu trabalho tivesse ganho junto comigo, a minha satisfação seria exatamente a mesma? Ou seria menor? Nós deveríamos garantir para nós mesmos que a minha satisfação seria exatamente a mesma se a humanidade inteira ganhasse junto. Aliás, eu ficaria até mais satisfeito, porque sentiria que, enfim, a humanidade está progredindo. Isso é um desafio que teríamos que conquistar. Um desafio entre nós e uma humanidade mais equilibrada e mais justa. Extremamente necessário. O que mais podemos falar? Aprender a gostar do que humaniza e rejeitar o contrário. Isso é uma definição de formação de caráter. Nós costumamos dizer e usar essa palavra de uma maneira meio superficial. Não sei o que vocês pensam a esse respeito. Fulano é mau caráter. Fulano tem um bom caráter. O que é caráter, afinal de contas? Mais uma vez, o filósofo Platão, ele costumava dizer que o homem tem inclinações. Ele tem inclinações que vêm com ele desde o nascimento. Ele tem tendência a inclinar-se para gostar de algumas coisas e inclinar-se para rejeitar outras coisas. E que através da educação, ele deveria ser treinado para rejeitar tudo aquilo que não o deixa crescer como ser humano e para rejeitar tudo aquilo que o animaliza, que o torna grotesco, que o torna cada vez mais violento, mais animalizado. Ou seja, inclinar-se para gostar do que o torna mais humano e rejeitar aquilo que o desumaniza. Alguém que tivesse um caráter assim, que pudesse garantir a si próprio que tudo que eu gosto me torna mais humano, seria uma pessoa de excelente caráter.
Nós somos essa pessoa? Nós podemos dizer que tudo aquilo que gostamos contribui para o nosso crescimento como seres humanos? Que tudo aquilo que rejeitamos realmente atrapalha o nosso crescimento como seres humanos? Em geral, não. Em geral, temos um monte de afinidades que só nos prejudicam. Temos um monte de rejeições que, se adotássemos essa postura, teria sido muito benéfico para nós. Ou seja, todos nós temos a necessidade de refinar o nosso caráter. Felizmente, isso é possível. Essa é a boa notícia. Caráter é algo que você pode trabalhar pela vida fora. E pode trabalhar para melhorar o seu, refinar o seu caráter. Levá-lo a um estado cada vez mais, digamos assim, qualificado, humanamente falando. Cada vez mais baseado em valores universais, cada vez mais voltado para o bem da humanidade como um todo. Podemos fazer isso. E é extremamente necessário que cada um de nós coloque mãos à massa e vá aprendendo a gostar daquilo que nos faz crescer. E aprendendo a rejeitar aquilo que nos brutaliza. Que muitas dessas coisas estão na moda dentro da sociedade. Muita coisa que nos brutaliza é considerado como lazer ou como uma conduta normal dentro da sociedade. Teríamos que refinar o gosto, depurar o gosto e melhorar o nosso caráter. Com certeza, essa é uma tecnologia humana de muita utilidade. O que mais? Fixar um propósito e administrar diariamente o nosso deslocamento para ele. Se eu perguntar para vocês, gente, eu estou me deslocando agora na direção certa ou na direção errada? O que vocês me perguntariam? É evidente, onde eu quero chegar, não é isso? Aí eu digo para vocês, bom, eu quero chegar naquela parede. Agora a direção é o quê? Certa. Agora é o quê? Errada. Agora, se eu não quero chegar em lugar nenhum, o que é o certo e o errado? O que é o verdadeiro e o falso? O que é o honesto e o corrupto? O íntegro e o degenerado? O que é o teu valor? Quais são os teus valores se você não quer chegar em lugar nenhum? Percebe que não tem como estabelecer valores assim? Você considera como bom aquilo que todo mundo faz e como mal aquilo que todo mundo rejeita. Será que a opinião da massa é tão construtiva assim? Podemos seguir cegamente? Para pensar ao longo da história as opiniões da massa, para você ver se sempre foram muito confiáveis. Em geral, não. Em geral, não. Sempre foi um equívoco. Na Idade Média, quase todo mundo pensava que a Terra era plana, sustentada nas costas de uma tartaruga e com um dragão de boca aberta esperando lá na beirada os incautos. Não é isso? Quem é que tinha razão? Um único homem, Galileu Galilei, que estava lá sozinho, dizendo que não era isso. Não venham com essa de que a opinião da massa é a opinião de Deus, que não é verdade. Tá? Se nós não temos um critério de valores, porque não temos um sentido de vida, vamos ser massificados em função das alienações que, em geral, existem na massificação. Então, estabelecer que tipo de ser humano eu quero ser. O que eu estou falando, gente? Como é que a gente estabelece isso? Eu estou propondo para vocês um exercício de imaginação. Um exercício que, inclusive, era recomendado pela escola estoica. Tomar a morte como conselheira. O estoicismo que está tão em moda. Tomar a morte como conselheira. O que significa isso? Imagine que você está no último dia da sua vida. Está diante da morte. Que tipo de ser humano você quer ser nesse momento? O resultado de tudo aquilo que você construiu ao longo da vida. Que valores quer ter? Que rastro quer ter deixado no mundo? O que quer ter feito pelos demais? O que quer ter feito pelo mundo? Quanto quer ter crescido? Quer ser uma pessoa justa, fraterna, bondosa? O que você quer ser nesse momento? Visualize isso, fixe isso, se quiser até anote. De tal maneira que você tenha uma referência de direção. Eu quero caminhar para esse resultado. Esse é o meu sentido de vida, esse é o meu propósito. E a partir daí, você pode estabelecer valores. O que me leva nessa direção é bom. O que me leva em direção contrária é mal. Aí você tem valores próprios. E não é simplesmente arrastado pelas tendências, pelas polarizações. Esse tipo de tendência e polarização massiva que existe na sociedade, considerem que ninguém é igual a ninguém.
Todo ser humano é um universo ímpar e irrepetível. Quando todo mundo pensa igual, provavelmente tem um só pensando e o resto está só clonando. Nós não nascemos para isso. Nascemos para deixar a nossa verdadeira marca no mundo. Portanto, escolha quem você quer ser e estabeleça isso como referencial de direção para que você tenha os seus próprios valores. Ter os seus próprios valores é tecnologia humana de ponta. Isso vai te proteger contra várias tendências coletivas, vai te proteger contra várias alienações e vai fazer com que você seja um referencial de mudança. Isso é fundamental. O que mais podemos falar? Confiança na vida. Isso é uma necessidade para que a gente pare de brigar com a vida. Acreditar que existe inteligência na vida. Isso é muito do estoicismo. Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico, ele dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Sabe o que significa isso? A vida tem uma inteligência no curso dos acontecimentos. Ela procura dar aos seres aquilo que eles necessitam para crescer. Ela procura aparar as arestas dos seres humanos, ajudá-los a crescer. Ou seja, a maior parte dos acontecimentos da vida fluem por uma lei da necessidade. Você poderia chegar diante de um acontecimento e dizer, diante de um problema, de uma adversidade, e dizer: você não é uma coisa totalmente negativa, você é dual, porque tudo no mundo é dual. Portanto, me mostra a tua face luminosa. Aprender a ver o que em cada problema pode te fazer crescer. E isso nos daria uma capacidade de crescimento fora do comum. Vocês já viram garotos, adolescentes, às vezes até adultos, que são viciados em joguinho? Você quer deixar um garoto irritado, é dar um joguinho fácil para ele. Ele gosta de joguinhos que tenham dificuldade, não é isso? Porque quando tem dificuldade, ele cresce e mostra para os colegas: olha só, eu cheguei no nível tal de perícia, venci tais e tais e tais dificuldades. Ele encara as dificuldades como oportunidades para crescer. Esses joguinhos copiam a vida. As dificuldades da vida são a mesma coisa. Oportunidades para crescer. Imagina o quanto nós cresceríamos se tivéssemos esse posicionamento diante das dificuldades. É o que nós chamamos de amor fati na filosofia. Amor fatum, amor ao fado, ao destino. Ou seja, não é só aceitar a vida como ela é amar a vida como ela é. E tomá-la como oportunidade para que cheguemos, através dela, cheguemos onde temos que chegar. Isso também dá ao homem um arsenal de ferramentas para que ele cresça cada vez mais, no ritmo que é necessário. A vida está nos empurrando para frente, que a gente possa aceitar esse convite e caminhar junto com ela, e não na contramão da vida. Tecnologia humana de ponta, mais uma vez, não é? Que mais? Fechar as contas do tempo anterior em todos os planos, fazer as pazes com o passado. Não sairmos arrastando pela vida fora coisas mal resolvidas, mágoas, rancores. Isso lentifica o nosso ritmo de uma forma terrível. Nós somos como se estivéssemos carregando, arrastando uma bola de aço presa no nosso tornozelo, que são as coisas mal resolvidas do passado. Tem um poeta que eu gosto bastante, que era um poeta mexicano, chamado Amado Nervo, que ele termina um dos seus poemas dizendo o seguinte verso: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Nós deveríamos poder dizer isso à vida também. Voltar lá em todos os acontecimentos. Bom, aqui fulano me fez tal coisa. Tá certo, foi desagradável, mas ele me permitiu amadurecer e aprender tal coisa sobre o ser humano. Então eu ganhei também, eu não só perdi. Então fecha a conta. Eu perdi algumas coisas, ganhei outras. Acabou, isso está encerrado no passado. O balanço foi fechado. Aqui tal coisa, tal experiência foi dura, mas também me permitiu uma resistência diante da adversidade, sem a qual eu não teria condições de caminhar. Portanto, ganhei também, não só perdi. E fechando as contas com o passado, de tal maneira que você possa ter leveza para o futuro. Não sair arrastando bolas de aço presas no tornozelo pela vida fora. Esse peso psicológico que o homem carrega lentifica demais o seu crescimento. Nós ficamos como tartarugas, arrastando um monte de coisas que deveriam ter ficado no seu devido lugar. Também é um elemento que nos ajudaria demais a prosseguir no nosso caminho de crescimento humano.
que mais podemos ter de tecnologia? Aqui é um desafio, mais um dever de casa. Imaginem, filosofia gosta muito de exercícios de imaginação. E aqui é um exercício bem bizarro. Vamos fazer de conta que você achou o gênio da lâmpada, aquele que atende desejos. Só que esse gênio, ele tem uma característica especial, é um desejo só. Não são 3, como na história do Aladim. É um único desejo. Pare para pensar o que você pediria, tendo um único desejo para fazer a esse gênio. Já fiz esse exercício com várias pessoas. Eu pediria para ter uma casa em tal lugar. Eu pediria para ter uma fortuna que me permitisse fazer tal coisa. Eu pediria... Gente, pelo amor de Deus, você tem um único pedido. Você não pensa em pedir para que toda a humanidade sofra menos? Pedir que toda a humanidade seja mais bondosa? Seja um pouco mais sábia? Você pode pedir isso? E vai pedir um capricho para a sua personalidade? Vamos e venhamos. Qual é o tamanho das nossas expectativas? O que a gente realmente quer da vida? Será que a gente continua acreditando que a gente tem que cuidar só das nossas coisas e cada um que se vire? Isso gerou o caos do momento histórico em que a gente vive. Não dá mais para pensar desse jeito. Essa brincadeira traz à tona o quanto ainda somos eminentemente, visceralmente egoístas. Um único desejo. Eu posso pedir que a humanidade inteira se aproxime 1 ou 2 passos na direção da ideia do bem. Tornem-se todos mais bondosos, que resolveria os problemas em geral da humanidade inteira. E eu peço para ter uma casa, ou eu peço para viajar para tal lugar. Cuidado! Nós estamos impregnados de um egoísmo visceral, repito. Ter consciência disso e lutar contra ele é fundamental. Nós temos um momento histórico onde só existe uma saída, um humanismo cada vez maior. Ou então nós vamos descer a escada numa progressão geométrica, numa perspectiva sombria. O que nós fizemos com a natureza já está mostrando perspectivas sombrias. Nós não podemos continuar nessa direção. Já é uma questão de sobrevivência. Ou seja, humanismo nesse momento é a ordem do dia. Pensar como humanidade é a ordem do dia. Combater esse nosso egoísmo feroz é um outro elemento fundamental dentro da nossa tecnologia humana. Manter serenidade interior, não ser atropelado pelo turbilhão da vida, ou seja, não tomar decisões baseadas na correria desenfreada do mundo, ter capacidade de reflexão, de mergulhar dentro de você, consultar os teus valores e fundamentar as tuas decisões aí, que aí serão realmente tuas essas decisões. Senão você terá sido pressionado pelo meio, arrastado na direção que todo mundo vai. Ser capaz dessa serenidade interior que te permita parar, mergulhar em si próprio, consultar os seus princípios, os seus valores, o seu propósito, e a partir daí tomar as suas decisões, cada vez mais humanas, de fato. Né? Fazer o seu melhor e ter paz, leveza. Também é outra coisa que nos aliviaria demais. Estamos eternamente com sentimento de culpa. Por quê? Não temos o hábito de dar o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. Existe uma frase de uma pensadora do século XIX que ela dizia: quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Faça o seu melhor em tudo, coloque-se inteiro em tudo que você faz. E você vai ver a leveza que isso dá. Estar quites com céus e terra, dormir o sono dos justos. Por quê? Em tudo que eu fiz, eu coloquei meu coração inteiro. Em todos os degraus da escada que eu estou subindo, eu deixei impresso o meu coração. Coloquei o meu melhor em tudo que eu faço. Isso daria uma leveza de consciência tremendamente positiva para o homem, que o permitiria avançar com muito mais facilidade. E sempre estar inteiro, corpo, mente e alma, em tudo aquilo que eu faço. Comprometer-se em caminhar, responsabilizar-se. Não se deixar estagnar no patamar em que você está, não estar contente com aquilo que você é hoje, do ponto de vista psicológico, moral, espiritual. Eu tenho tais defeitos, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, como se costuma chamar, síndrome de Gabriela, cravo e canela, não é isso? Não, tal coisa, eu não sou, eu estou. Eu vou aparar essa aresta, eu vou me tornar um ser humano melhor.
Quando você for fazer seu planejamento do ano novo, planejar não só coisas, mas planejar o que você vai fazer em si próprio para se tornar um ser humano melhor. Vou vencer esse meu problema de convivência, que está me atrapalhando pela vida fora. Vou vencer essa minha tendência ao mau humor. Vou vencer tal coisa e trabalhar duro para isso. Não se deixar deter na principal obra do ser humano, que é a construção de si próprio. Eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Isso é fundamental. Eu me responsabilizo, eu caminho, eu arrasto as minhas trincheiras para mais adiante, a cada ano que passa. Portanto, o tempo não está passando em vão, ele está tendo um sentido, porque a principal obra do ser humano é a construção de si próprio como ser humano. E nós estamos fazendo, estamos trabalhando para ela. Né? Planejar a generosidade, não apenas a posse. Voltando lá para o planejamento do ano novo, o que eu quero ter nesse ano? Tá certo, planeja o que você quer ter, mas planeje também o que você quer dar, o que você quer entregar, para que a conta feche. As pessoas precisam de coisas básicas, de um minuto de atenção, de um minuto de apoio psicológico, de um pouco de colaboração. As pessoas necessitam de você em qualquer iniciativa de boa vontade. Não planeje apenas a posse, planeje também a generosidade. O que eu vou entregar ao mundo nesse próximo período? Só isso já transformaria a humanidade significativamente. Né? Temos que fechar a conta com a vida. O que vamos dar? O que vamos entregar? Por fim, entender a unidade e amá-la, ser fiel a ela, trabalhar para os propósitos da unidade, dentro e fora de nós. Essa aqui é a chamada tetractis pitagórica, que mostra que todas as coisas ascendem em direção à unidade. Unidade é refletido, trocando em miúdos, é cooperação, é união, é fraternidade, é solidariedade, é empatia, é tudo de que mais necessitamos no mundo atual. Da unidade descem todas essas virtudes que são as urgentes no momento atual. Empatia não só com os seres humanos, mas com a natureza, com os animais, com tudo que está à nossa volta. Cada vez mais compromisso em somar para a vida e não apenas em subtrair. E ainda mais, a unidade, se nós pararmos para pensar, é o único atributo que realmente podemos dar a Deus. Qualquer outra coisa vai limitá-lo, mas a unidade significa que tudo está dentro dele, não há nada fora. E esse é um atributo dele indiscutivelmente. Portanto, onde está a unidade, há algo de divino. Porque a unidade é um atributo de Deus. Tá? E participamos desse atributo quando vamos nos moldando para sermos promotores da unidade. Dentro de nós, harmonia, fora de nós, fraternidade. Tá? Comprometer-se com isso. Eu vou ser fator de união por onde eu passar. Por onde eu passar, eu deixarei o mundo um pouco mais harmonioso do que eu encontrei. Por pequenas coisas que seja, mas eu serei fator de soma. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. Bom parar para pensar nesses termos, né? Tantas coisas que nos ensinaram ao longo da vida. Eu, um dia desse, estava pensando nas coisas que aprendi no ensino secundário, no ensino médio, como se chama hoje, mesmo na graduação. Quantas delas foram úteis para a minha vida como um todo? Quantas foram? A maioria eu nem lembro mais. Quão poucas vezes eu recebi um ensinamento que me permitiu ser melhor. Nós temos o dever de ir atrás desses ensinamentos. E uma vez que você tenha aprendido, passar adiante. Uma gota d'água que você tenha serve para matar a sede de muita gente. Buscar ensinamentos que nos tornem melhores e passá-los adiante. É isso que busca a filosofia, que é o trabalho que fazemos. Portanto, eu espero que esse nosso bate-papo de hoje seja um objeto de reflexão para vocês, que os permita crescer, que os permita considerar o quão é urgente promovermos o avanço da tecnologia humana, ou seja, nos tornarmos seres humanos melhores. Há uma antiga frase de um filósofo que dizia o seguinte: sabe o que é um bom orador? Um mau orador, em primeiro lugar, perdão. Sabe o que é um mau orador? Mau orador é aquele que todo mundo sai pensando nele. Nossa, você viu como fulano fala bem?
Nossa, como ele é habilidoso, como é culto. Mau orador, todo mundo sai pensando nele. O bom orador, todo mundo sai pensando em si mesmo. E é o que eu espero para vocês nesse nosso pequeno bate-papo de hoje, que essa nossa conversa traga um pouco de reflexão. Que vocês comecem a pensar em como eu vou fazer que avance a minha tecnologia como ser humano, para que eu seja digno dos meios que estão sendo desenvolvidos, para que eu saiba usá-los bem, para que isso reverta a favor da humanidade, para que eu possa somar nessa direção que obrigatoriamente todos teremos que seguir neste momento. E é isso que eu trago para vocês, gente. Muito obrigada e bom dia.